Então vamos lá. E se a próxima grande virada na inteligência artificial não tiver nada a ver com mais dados ou computadores mais potentes, mas sim com uma ideia totalmente diferente? Uma ideia que se baseia, olha só, em forma e estrutura. A gente vai dar uma olhada numa abordagem que basicamente repensa a IA a partir da sua geometria. Olha, a gente está super acostumado com a ideia de que os LLMs, esses grandes modelos de linguagem, aprendem basicamente conectando os pontos. Eles olham para uma quantidade absurda de dados e encontram correlações estatísticas. É como se eles estivessem olhando para uma folha de papel gigante, toda desenhada, e tentando achar os padrões. Qual palavra vem depois de qual? É tudo uma questão de probabilidade. Mas, e aí vem a pergunta que muda o jogo todo. E se, em vez de só ler os desenhos no papel, a inteligência artificial pudesse dobrar o papel, curvar ele, basicamente moldar o próprio espaço onde a informação mora? Essa é a ideia central aqui, a grande virada de chave. Bom, vamos entender como isso funciona na prática. A gente está falando de um modelo chamado TOI-PSI-SLM. E o objetivo dele não é só adivinhar a próxima palavra, como a gente vê por aí. Não. O objetivo aqui é outro. Ele funciona com uma filosofia completamente nova sobre como o conhecimento deveria ser organizado. Então, a grande sacada é essa. Olha só. Os LLMs que a gente conhece são craques em memorizar padrões, em correlacionar coisas. Já o TOI-PSI-SLM, ele está focado em outra coisa, em criar o ambiente geométrico certo para que esses padrões façam sentido naturalmente. Sabe, é a diferença entre decorar um mapa e entender a geografia do lugar. É muito mais profundo. E o mais legal aqui é que o aprendizado nesse modelo não é de graça, não é vale tudo. A IA não pode simplesmente fazer de tudo para chegar na resposta certa, a qualquer custo. Não. O aprendizado tem regras, tem restrições. É como um jogo de equilíbrio, sabe? Precisa acertar a resposta, mas também precisa manter a ordem da casa. Para entender isso, imagina que o modelo está montando algo com bloquinhos de Lego. Ele tem que se preocupar com três coisas. Primeiro, o erro da tarefa. O que ele está construindo é o que foi pedido? Segundo, o custo geométrico. Essa construção está estável? Ela respeita as leis da física, por assim dizer? E terceiro, o custo topológico. Essa pecinha nova que ele colocou não vai fazer a torre inteira desabar? Ou seja, não adianta só acertar a resposta. A geometria bota limites, regras reais sobre o que pode e o que não pode ser aprendido. Certo, então a gente já entendeu que a geometria é super importante. Mas que tipo de geometria é essa que o modelo usa? E por que essa escolha especificamente é tão crucial para o negócio todo funcionar? Bom, o mundo da IA tradicional vive no que a gente chama de espaço euclidiano. É aquele espaço retinho, plano que a gente aprendeu na escola, sabe? Tipo um papel quadriculado gigante. Ele é ótimo para muita coisa, mas tem um problemão quando a gente tenta colocar ali coisas com hierarquia, tipo a relação entre animal, mamífero, cachorro. Tudo fica meio que esmagado, achatado, não tem espaço para crescer. E é aí que a mágica acontece. O modelo novo usa o espaço hiperbólico, e ele é totalmente diferente. Pensa assim, quanto mais longe do centro, mais espaço existe. Ele se expande e muito, de forma exponencial. E isso é perfeito porque reflete exatamente como as hierarquias funcionam no mundo real. Uma ideia geral se ramifica em muitas ideias específicas. E essa é a parte genial, a consequência mais poderosa disso tudo. A estrutura surge sozinha. O modelo não precisa aprender as regras de hierarquia porque o próprio espaço força essa organização. Conceitos mais gerais, como animal, ficam naturalmente lá no centro. E os mais específicos, tipo poodle, vão se espalhando lá para as bordas. A distância na geometria vira de verdade a distância no significado. Incrível, né? Ok, o espaço é a chave, a gente entendeu. Mas como é que o aprendizado acontece dentro desse espaço? Agora a gente vai ver o passo a passo, a mecânica de como o conhecimento é construído. O processo é super interessante, é todo local. Pense em cada pedacinho de informação como uma célula. Essa célula só olha para os seus vizinhos imediatos, ela não tem visão do todo. Ela junta a informação deles, processa isso com uma rede neural bem simples e aí se projeta de volta para essa superfície curva que a gente chama de manifold. É como a gente aqui na Terra. Localmente, tudo parece plano, mas no geral, a gente está numa esfera. O conhecimento vai surgindo dessas pequenas interações locais e não de uma camada central que sabe de tudo.
Mas isso levanta uma questão clássica da IA, o chamado problema da ligação, ok? Como é que o modelo sabe o que pertence a quê? Se a gente tem um cachorro que é marrom e peludo, como o sistema entende que marrom e peludo são características do cachorro e não de outra coisa que está por perto? E a solução para isso é muito, muito elegante, é inspirada na física. Em vez de usar aquele mecanismo de atenção pesado que olha para tudo ao mesmo tempo, o modelo usa uma coisa chamada coerência. As partes que pertencem ao mesmo conceito começam a sincronizar, a pulsar no mesmo ritmo. Imagina vários metrônomos que aos poucos começam a bater juntos. É isso. A ligação entre as coisas não é algo que ele aprende, é algo que emerge, que surge naturalmente da geometria e dessa sincronia. Tá, com toda essa mecânica funcionando, qual é o resultado final? Como fica a cara do conhecimento dentro desse sistema todo geométrico? Aqui, um conceito não é só um pontinho no mapa, um vetor de números. Não, ele é muito mais. Ele é definido por 3 coisas. Primeiro, onde ele está localizado, que diz qual o seu nível na hierarquia. Segundo, o quanto ele curva o espaço ao seu redor, o que mostra a sua importância. E terceiro, com quem ele está sincronizado naquele momento, que é o seu contexto ativo. É uma definição super rica. E a prova disso é este exemplo que é muito poderoso. O modelo aprende sozinho a hierarquia das coisas. Ele coloca animal no centro, depois mamífero, depois cão e poodle mais para fora, sem que ninguém precise ensinar isso para ele. A organização aparece, porque a geometria do espaço exige que ela apareça. É fantástico. Beleza, agora que a gente já entendeu a base de tudo, vamos fazer uma comparação direta. Colocar essa nova abordagem lado a lado com os modelos que a gente já conhece, para ver as diferenças de forma bem clara. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Na prática, como essa abordagem geométrica se sai em comparação com os LLMs tradicionais? Bom, essa tabela aqui resume perfeitamente. A gente sai de um modelo que aprende correlação para um que aprende a estrutura das coisas. Sai de um espaço plano para um espaço curvo. Troca um mecanismo de atenção global que é caríssimo de processar por um sistema local muito mais eficiente. E talvez o ponto mais importante de todos, a capacidade de generalizar. Ela deixa de ser estatística e passa a ser geométrica. E o que isso significa? Uma redução drástica nas alucinações. E isso é fundamental. Quer dizer que, quando o modelo errar, ele não vai inventar uma coisa do nada. Ele vai cometer um erro que faz sentido dentro da estrutura que ele aprendeu. Isso pode ser um passo gigantesco para ter uma IA mais confiável. E para a gente fechar, é muito importante entender por que isso tudo não é só uma ideia legal, uma filosofia, mas sim uma proposta científica séria, robusta de verdade. A grande força desse modelo é que ele pode ser testado. Ele é falseável. Não é uma caixa preta mágica que ninguém entende. Se um cientista for lá e mudar a geometria ou desligar aquele mecanismo de sincronia, o comportamento do modelo muda de um jeito que dá para medir, que dá para prever. Ou seja, é uma hipótese científica que pode ser colocada à prova. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. O Toy Psias LM não aprende o que pensar. Ele aprende qual geometria torna o pensamento possível. O foco não é enfiar um monte de fatos dentro do modelo. É construir a fundação, a estrutura, a geometria que permite que o próprio pensamento organizado aconteça. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Depois de tanto tempo focado em mais e mais dados, em computadores cada vez maiores, será que a próxima revolução da IA vai ser geométrica? Será que a resposta está em redescobrir as formas e as estruturas do conhecimento? Bom, essa história ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: a geometria acabou de apresentar um argumento muito, muito forte.